Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Fim de semana em cheio no que diz respeito a atividades de desportos motorizados e lazer. Este fim de semana nos Açores realizou-se na Ilha Terceira a primeira prova do Campeonato dos Açores de Rallys, a 34ª edição do Rally Sical. Também dizer que em São Miguel houve lugar ao Grande Prémio Cidade da Ribeira Grande, prova de abertura da 4ª edição do troféu Mariano Brum Gouveia em kart cross e quadcross. Também na Ilha de São Miguel e no Campo do Lazer, sábado foi dia de passeio para os muitos proprietários de Land Rover que conduziram as suas máquinas por um interessante traçado idealizado pelo Automóvel Clube dos Açores. Ambas estas notícias serão um tema de destaque na próxima semana. Dizer-lhe então que o destaque desta edição do Açores Hoje sobre Rodas vai por inteiro para a 34ª edição do Rally Sical. As emoções da festa começaram um pouco mais cedo, com a apresentação do Ford Fiesta R5 de Ricardo Moura na Ilha Terceira, no hipermercado Continente, em Angra do Heroísmo. Ricardo Moura levou à Ilha Terceira para disputar a 34ª edição do Rally Sical o Ford Fiesta R5, com que habitualmente disputa o Campeonato Nacional de Rallys. O piloto cumpriu desta forma um dos seus desígnios para esta temporada, que passava por trazer um carro mais competitivo e de última geração para os Açores, ainda que, e para já, apenas para este rally. Numa ação de promoção desenvolvida no hipermercado Continente em Angra do Heroísmo, o Ford Fiesta R5 e a dupla pluricampeã dos Açores de Rallys foram as vedetas de serviço, com vários adeptos a não perderem a oportunidade para recolher autógrafos e ficarem com imagens para recordar mais tarde. Ainda nesta ação, Ricardo Moura aproveitou para oferecer a oportunidade a alguns dos presentes de partilharem com ele o habitáculo do Ford Fiesta R5 numa ação de co-drive, onde o piloto rodou em condições de prova. O que é facto é que esta iniciativa chamou a atenção de muitas pessoas ao evento de apresentação, com a natural curiosidade sobre o novo carro, mas também desejosos da adrenalina e das emoções de andarem ao lado de Ricardo Moura no Ford Fiesta R5. Foi sem dúvida um bom arranque para o Rally Sical, que levou muito público a esta iniciativa às estradas da Ilha Terceira. No que diz respeito ao Rally em si, Ricardo Moura e Sancho Heró começaram o ano a vencer, desta feita aos comandos do Ford Fiesta R5. O primeiro dia de prova levava os concorrentes a cumprir uma única especial, o citadino Cais de Angra Avenidas. À 34ª edição do Rally Sical e ao terceiro Automóvel Clube couberam as honras de abertura do Campeonato dos Açores de Rallys, edição de 2015. A agremiação da Avenida de Jácome de Bruges, na cidade de Angra do Heroísmo, reservou aos cerca de 35 inscritos que se apresentaram à partida da jornada inaugural do Campeonato da modalidade, uma prova composta por duas etapas divididas por 3 secções. Apesar dos entusiastas terceirenses não serem inscritos no que concerne a assistir rallys, a noite de sexta-feira teve especial ênfase por quanto à disputa da prova especial citadino Cais de Angra Avenidas, que fez os pilotos regressar a algumas ruas anteriormente utilizadas nesta prova. Juntou-se o facto de Ricardo Moura e Sancho Heró brindarem o público terceirense tripulando o Ford Fiesta R5, com que o tricampeão nacional de rallys habitualmente utiliza no campeonato. É a primeira vez que corre uma viatura do tipo R5 numa prova do Campeonato dos Açores de Rallys, que não o SATA Rally Açores. Ricardo Moura e Sancho Heró começaram precisamente por serem os mais rápidos, sendo seguidos de perto por Luís Miguel Rego e José Pedro Silva, numa reedição de outros tantos duelos travados em Angra. Arthur e César Silva, sempre rápidos em casa e não só, eram a dupla terceira classificada com o sempre eficaz Renault Clio R3. Ruben e Estevão Rodrigues, tripulando o Mitsubishi Lancer Evolution 9, começavam bem, sendo os quartos classificados no final do primeiro dia. Henrique Muniz e Jorge Diniz, ao volante de um Citroën DS3 R3T, eram os quintos classificados no final do primeiro dia. Carlos Andrade e Tomás Pires, em Renault Clio R3, ocupavam o 7º posto da classificação geral, enquanto Luís Duarte Mendonça e Miguel Sousa Acevedo, aos comandos de um Citroën Saxo Cup, eram os 8º classificados.
Ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolution 9, Rui Torres e Sousa Martins eram os nonos classificados no final da primeira secção. Fábio Fontes e Vítor Alves, em Citroën Saxo Cup, eram os 10º classificados e fechavam desta forma o top 10. O 34º Rally Cical pontuou igualmente para o Troféu Regional de Rallys Alemar Terceira Graciosa Açores. Na classificação reservada a esta competição, eram Artur e César Silva a levar a melhor sobre Carlos Andrade e Tomás Pires, segundo classificados, e Luís Duarte Mendonça e Miguel Sousa Azevedo, terceiros classificados na competição no final da primeira prova especial. Vemos o que foi o top 6 após a primeira prova especial da classificação desta 34ª edição do Rally Cical. E no que diz respeito ao Campeonato dos Açores, Ricardo Moura e Sancho Heiró, líderes então logo no final da primeira prova especial, a estrear o Ford Fiesta R5 na Ilha Terceira. Luís Miguel Rego e José Pedro Silva, 7 segundos e 6 décimos mais lentos que Moura, ocupavam a segunda posição. A dupla local Artur Silva e César Silva lideravam para já as duas rodas motrizes e ocupavam a terceira posição a 10 segundos e 3 décimos do líder. Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues eram quartos classificados, a 1 segundos e 3 décimas. Henrique Muniz e Jorge Diniz, segunda dupla melhor classificada nas duas rodas motrizes, ocupavam o 5º posto da geral, para já, a 12 segundos do vencedor da prova especial, Ricardo Moura. Carlos Andrade e Tomás Pires, outra dupla da Ilha Terceira que viria a fazer uma excelente prova neste rally, ao volante do Renault Clio R3, a terminar na 6ª posição no final da primeira prova especial de classificação. Também no que diz respeito ao Troféu Regional de Rallys Alemar Terceira Graciosa Açores, Artur Silva e César Silva eram líderes, seguidos de Carlos Andrade e Tomás Pires a 6 segundos e 4 décimos. Luís Duarte Mendonça e Miguel Sousa Azevedo estavam apenas a 3 décimos de segundo da segunda posição e ocupavam para já o terceiro posto. Jorge Sousa e Adriano Rosa, em Toyota Corolla Coupé GT, ocupavam o 4º posto e eram os melhores entre os veículos sem homologação. Fábio Fontes e Vítor Alves, em Citroën Saxo Cup, eram os 5º classificados, a 12 segundos e 7. Apenas uma décima de segundo mais, Ricardo Manuel Moura e Rui Ávila, em Peugeot 106 S16, ocupavam para já o 6º posto. O segundo dia começou com duas passagens por Império Feteira e Barro Vermelho, Parque Industrial Angra do Heroísmo. O segundo dia de rally pedia aos concorrentes para cumprir 8 provas especiais de classificação. 2 passagens por 2 troços de manhã e outras tantas em tantos troços à tarde estabeleceriam a classificação final da prova. A primeira prova especial do dia definiria a classificação no final da manhã, exceção feita a Rui Torres e Marco Martins, que aproveitaram a manhã para ir melhorando a sua posição na classificação geral. Ricardo Moura e Sancho Heiró continuavam a liderar e a deliciar os terceirenses com a condução do Ford Fiesta R5. Luís Miguel Rego e José Pedro Silva aplicaram-se e foram melhorando os seus tempos em relação a edições anteriores, terminando a secção da manhã com apenas 43 segundos e 4 décimos de diferença para o líder. Já Henrique Muniz e Jorge Diniz impuseram a lei do Citroën DS3 R3T à demais concorrência e assumiram o terceiro posto à geral, sendo o melhor das duas rodas motrizes. Ruben Rodrigues e o seu irmão Estevão terminaram amanhã no 4º posto da geral, tendo conseguido os terceiros melhores tempos nas primeiras 2 provas especiais do dia. A Carlos Andrade e Tomás Pires eram no final da manhã a melhor dupla da Ilha Terceira, porquanto o abandono de Luís Duarte Mendonça e Miguel Sousa Azevedo, por despiste, deixaram a tarefa um pouco mais fácil para o piloto do Renault Clio R3. Rui Torres e Marco Martins eram no final da manhã 6º classificados da geral. Jorge Sousa e Adriano Rosa, em Toyota Corolla Coupé GT, ocupavam o 7º posto da geral e eram os melhores entre os VSH. A dupla Rafael Botelho e João Cabral, em Citroën Saxo Cup, terminavam a secção da manhã na 8ª posição da geral. No Peugeot 206 RC, Francisco Costa e Ricardo Silva eram os nomes classificados. Na classificação geral, seguiam-se Carlos Martins e João Silva em Fiat.HGT.
As contas para a Taça Regional de Rallys Alemar Terceira Graciosa Açores saudavam-se por aqui e encontrado estava o primeiro vencedor do 34º Rally Sical. Carlos Andrade e Tomás Pires levavam o Renault Clio R3 ao lugar mais alto do pódio. Atrás de si e na segunda posição terminaram Jorge Sousa e Adriano Rosa, tripulando o Toyota Corolla Coupé GT. O lugar mais baixo do pódio viria a ser conquistado por Francisco Costa e Ricardo Silva em Peugeot 206 RC. E ainda a meio do dia de sábado, no que diz respeito ao Campeonato dos Açores e de dia de prova, Ricardo Moura então a manter a liderança, agora com 23 minutos 51 segundos e uma décima. Luís Miguel Rego e José Pedro Silva a ficarem na mesma na segunda posição a 43 segundos e 4 décimas de Moura. Henrique Muniz e Jorge Diniz a saltarem para o terceiro lugar da classificação geral e também garantirem para já a melhor classificação entre os concorrentes equipados com viaturas de duas rodas motrizes, com 1 minuto 37 segundos e 9 décimos de diferença para Ricardo Moura. Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues ocupavam para já a quarta posição. Carlos Andrade e Tomás Pires eram os quintos classificados e a melhor dupla representante da ilha terceira. Eles estavam a 2 minutos e 26 segundos e 6 décimos do líder, enquanto Rui Torres e Sousa Martins, que veio escalando a classificação geral ao longo da manhã, ocupava para já o sexto posto. Encontrada que estava a classificação no que diz respeito à prova pontuável para o Troféu Regional de Rallys Alemar Terceira Graciosa Açores, sendo que esta prova pontuável para esta competição apenas contaram as 5 primeiras provas especiais. Carlos Andrade então a chamar a si a vitória neste rally, acompanhado por Tomás Pires, a fazer então um tempo acumulado de 26 minutos, 18 segundos e uma décima. Jorge Sousa e Adriano Rosa a conseguirem o segundo lugar da geral, Francisco Costa e Ricardo Silva o terceiro posto, Carlos Martins e João Silva em Fiat Punto HGT foram os quartos classificados, Paulo Renato Silva e Márcio Martins em Renault Clio terminaram na quinta posição, Paulo Rocha e José Alves foram os sextos classificados. Fábio Fontes e Vítor Alves foram sétimos classificados, Teófilo Pires e Ricardo Fagundes terminaram na oitava posição, António Ortins e Pedro Godinho terminaram no nono posto da geral, João Silva e Miguel Marques a serem décimos classificados, Augusto Ferreira e Roberto Pires a equipa 11ª classificada, Magno Luís e Susana Baltazar terminaram no 12º posto, Brian Duarte e Décio Fernandes foram os 13º classificados, Luís Lopes e Sandra Lobão ao volante do Toyota Starlet 1.3 terminaram na 14ª posição. A classificação geral, no que diz respeito ao Troféu Regional de Rallys Alemar Terceira Graciosa e no que diz respeito a este Rally Sical, terminou com a participação de Fábio Pereira e Cláudia Vieira em Citroën AX 1.3, terminaram no 15º posto da geral. A derradeira secção do Rally consagraria os vencedores da 34ª edição do Rally Sical, tanto à geral como nas diferentes classes. A terceira e derradeira secção do 34º Rally Sical seria composta por 2 passagens por altares e canadinhas viveiros. Na linha da frente, pouco se alteraria na classificação geral. Ricardo Moura e Sancho Heró venceram igualmente todos os troços da tarde, assim como o primeiro rally da temporada açoriana. No final do rally, somava uma vantagem de 1 minuto, 9 segundos e 9 décimos para o segundo classificado. Luís Miguel Rego e José Pedro Silva apresentaram-se manifestamente mais rápidos que no ano anterior e não se cansaram ao longo da prova de bater os seus próprios tempos. Foram os segundos classificados finais. Henrique Muniz e Jorge Diniz, em Citroën DS3 R3T, terminaram o rally no terceiro posto e foram a melhor dupla entre os concorrentes às duas rodas motrizes. O piloto registra o primeiro bom resultado com este carro em provas de asfalto na ilha terceira. Os irmãos Ruben e Estevão Rodrigues foram os quartos classificados finais, deixando antever que, tal como acontece nos pisos de terra, temos dupla para o sempre exigente asfalto da ilha terceira. Carlos Andrade e Tomás Pires levaram o Renault Clio R3 ao quinto posto final, na prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Rallys, numa clara demonstração de força perante a demais concorrência. Rui Torres e Sousa Martins em Mitsubishi Lancer Evolution 9 foram os sextos classificados finais. Já Rafael Botelho e João Cabral levaram o Citroën Saxo Cup ao sétimo posto da geral.
O oitavo posto da classificação final foi alcançado por Francisco Costa e Ricardo Silva em Peugeot 206 RC. Carlos Martins e João Silva em Fiat Punto HGT foram os nonos classificados da geral. O top 10 da classificação geral ficou completo com a prestação de Paulo Renato Silva e Márcio Martins em Fiat Punto HGT. Terminaram este rally 21 das 34 equipas que alinharam à partida. No final, ouvimos as intervenções dos principais intervenientes na 34ª edição do Rally Sical. Foi ótimo, era um compromisso que eu tinha em conjunto com o time Alemar de podermos ir à terceira com este carro. Conseguimos, foi uma logística muito complicada, mas graças a Deus que foi tudo bem. Agora só falta o transporte dele novamente para o continente, onde tem uma prova daqui a 15 dias. Portanto, estou super feliz, fizemos exatamente aquilo que tínhamos pensado fazer. Gerir bem as emoções, entrar com calma, ir melhorando, sobretudo nas segundas passagens, e as coisas correram bem. E hoje estamos num degrau acima do que estávamos ontem, portanto acho que estaríamos prontos para começar um rally já com outra atitude, e isso é bom, é sinal que estamos a evoluir e há uma boa margem com o carro é excelente. Achas que o povo da terceira foi merecedor de teres trazido cá o carro? Não, sem dúvida, sobretudo pelo dia de ontem. Eu acho que a especial aqui no centro da cidade esteve repleta de muitos aficionados. A organização está também de parabéns, na minha opinião. Muito diferente do que aconteceu aqui há uns anos com este mesmo formato. As pessoas estavam devidamente colocadas e, portanto, acho que está toda a gente de parabéns. O balanço é extremamente positivo. Como sabem, era difícil alcançar algo mais, dada a diferença de máquinas que existe, do primeiro para o segundo lugar. Cabia-nos a nós fazer o melhor possível e não esquecer a concorrência que vinha atrás de nós. Nós, de manhã, bem cedo hoje, conseguimos nos destacar da concorrência, ganhamos uma margem bastante considerável e depois foi basicamente gerir o ritmo até ao fim. Nos troços que nos sentíamos mais à vontade, adotámos um ritmo mais rápido e isso deixou-me bastante satisfeito porque demonstrou bem a nossa evolução e de rally para rally estamos a evoluir cada vez mais, o que me deixa bastante satisfeito. As próximas provas resta-nos fazer não muito mais do que isso, não se pode pedir mais. Com este nosso carro é praticamente impossível conseguir alcançar algo mais. Resta-nos é tentar lutar contra nós mesmos, tentar melhorar a rally os nossos tempos e permitir com que nós seja possível evoluir. Esse é o meu objetivo, é evoluir cada vez mais. Foi um rally muito positivo. Ontem entramos com toda a calma, sem querer correr riscos, não se ganhava grande coisa e podia-se perder o rally por inteiro. Mas hoje de manhã sabíamos que tínhamos um bom setup do carro, sabíamos que tínhamos trabalhado bem e tentámos aproveitar isso. Atacámos desde o início, conseguimos desde logo bons tempos que nos permitiram colocar no terceiro lugar e a partir daí foi manter o ritmo e agora no final da tarde controlar. Vamos então rever aquela que foi a classificação da 34ª edição do Rally Sical, no que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Rallys. Ricardo Moura e Sancho Herói somam então desta forma os primeiros pontos, a primeira pontuação à geral, é vencer o Rally com 47 minutos, 59 segundos e uma décima. Luís Miguel Rego e José Pedro Silva foram os segundos classificados, a 1 minuto, 9 segundos e 9 décimos de Ricardo Moura. Henrique Muniz e Jorge Diniz terminaram na terceira posição e venceram desta forma as duas rodas motrizes no que diz respeito à prova pontuável para o Campeonato dos Açores. Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues foram quartos classificados, Carlos Andrade e Tomás Pires terminaram na quinta posição, Rui Torres e Sousa Martins foram os sextos classificados da geral. Rafael Botelho e João Cabral terminaram na sétima posição, seguidos na classificação de Francisco Costa e Ricardo Silva, que terminaram no oitavo posto. Carlos Martins e João Silva terminaram no nono posto, Paulo Renato Silva e Márcio Martins foram os décimos classificados, Paulo Rocha e José Alves foram a equipa 11ª classificada. Teófilo Pires e Ricardo Fagundes terminaram na 12ª posição. Fábio Fontes e Vítor Alves foram os 13º classificados, João Silva e Miguel Marques foram os 14º classificados, Augusto Ferreira e Roberto Pires terminaram na 15ª posição, seguidos na classificação de António Ortins e Pedro Godinho, 16º, Carlos Oliveira e Carlos Miguel, 17º e Ruben Fitt e Miguel Azevedo, 18º classificados. Magno Luís e Susana Baltazar terminaram na 19ª posição, seguidos de Fábio Pereira e Cláudia Vieira. A tabela de classificação da 34ª edição do Rally Sical fica completa com o 21º posto de Luís Lopes e Sandra Lobão.
E é desta forma que chegamos ao fim de mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Na próxima semana daremos destaque à realização do Grande Prémio Cidade da Ribeira Grande, prova então de abertura da 4ª edição do Troféu Mariano Brum Gouveia em kart cross e quadcross. Falaremos também na próxima semana do 11º Passeio Land Rover, numa organização do Automóvel Clube dos Açores. Esta semana ficamos por aqui. Recordamos que poderá assistir a todos estes programas e também a este no nosso canal do YouTube em youtube.com/A Cores Hoje sobre Rodas. Eu fico ao vosso inteiro dispor. Uma boa semana a todos. Silvia.